Graça e paz, Deus possa vir abençoar cada um que está aqui, né, para juntos adorarmos e bendizer o nome do Senhor. Peço aos irmãos que estiver lá fora, possa vir entrar para juntos cultuarmos ao Senhor, né? Que dia maravilhoso, né, irmãos? O dia que nós, domingo do Senhor, que nós nos encontramos, né, irmãos há muito tempo aí, para rever os irmãos, se abraçando. Deus possa vir abençoar. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Senhor, para que Deus possa vir fazer presente, no nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus maravilhoso, Deus de amor, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por o Senhor já se fazer presente aqui nesse lugar, Senhor, para que o Senhor possa vir, Pai, como sempre, tomar a frente, Pai, porque como diz na palavra, Senhor, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Por isso, Senhor, sou cabeça da Tua igreja, Pai. Venha conduzir conforme Tu queres, da maneira que Tu queres, Pai. Essa oração que eu te faço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Pai, venho tomar também, Senhor, pedir um pedido especial, Pai, para uma convidada, Senhor, uma irmã que não pôde estar por situações, está passando situações difíceis, Pai, mas possa visitar ela ali, Pai, naquele lugar, Senhor, na sua casa, com seu filho, Pai, o qual o Senhor teve um pequeno acidente, Pai, mas só pode, Senhor, vir, livrar de todo o mal, Pai, que a vida dele possa ser restaurada e que ela possa acalmar seu coração como mãe, Pai, em nome de Jesus, amém. Poder assentar, irmãos, eu vou estar recitando aqui um pequeno pensamento, que o título desse pensamento reduzido é Homem de Joelho e Família de Pé. Um homem de joelho de oração que se preocupa com sua família ficar de pé é um homem que entende que sua força não está na força do seu braço, conhecido como machismo por muitas pessoas. Ele entende que Cristo é a sua cabeça e seu guia, assim como diz a Escritura. Ele entende que sem oração não existe comunhão, ligação com seu Pai eterno. Ele também não coloca a sua vida em primeiro lugar com suas atividades diárias. Pelo contrário, ele coloca as coisas do reino de Jesus e sua organização em prioridade, pois ele entende que se ele tem saúde, se ele tem trabalho, ele deve ao Criador. Por isso, sejamos homens de joelho e família de pé. Amém? Agora a oportunidade está com a equipe de louvor. Vamos junto e adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor. Desejo a todos uma boa noite. Que Deus esteja confortando, abençoando e firmando a fé de cada um, em nome de Jesus. Convido a igreja a se botar de pé para nós louvarmos ao Senhor. Nós estaremos louvando um louvor que é assim, que ele fala no refrão: sobe o meu louvor e desce glória. É um louvor bastante animado. Eu convido a igreja também a cantar com alegria e sempre louvar o Senhor, porque o significado da palavra louvor, inclusive, significa homenagear. Acredito que todos aqui já tiveram alguma experiência, alguma vez, de quando está em casa, passando por um momento difícil, louvar o Senhor e sentir uma paz, sentir uma sensação diferente. Quando a gente louva o Senhor se faz presente no meio dos nossos louvores. E é muito importante que nós venhamos ter esse hábito de louvar o Senhor, louvar cânticos ao Senhor. Quando você estiver triste, passando um momento difícil, louve a Deus. Porque é uma forma de você entender, uma forma de você orar, uma forma de você compreender melhor as coisas que o Senhor quer dizer para você. Então, convido você agora a cantar com alegria ao Senhor, em nome de Jesus.
Neste lugar, Tu és real. Aleluia, Jesus. Vou me entregar totalmente. Se entregue ao Senhor nessa noite, querido. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Neste lugar, Tu és real. Glória a Deus. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Tu és tudo que nós precisamos, ó Pai. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Aleluia, Jesus. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só a igreja. Se eu me humilhar diante do Teu altar, sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os Teus ouvidos
Glória a Deus. Poder assentar, irmãos. Gostaria agora, é um momento muito especial da nossa igreja, né? Gostaríamos de conhecer todos os visitantes. Sabemos que temos visitantes aqui, amigos convidados, né? Que possam se pôr de pé para que possamos a igreja conhecer. Aqui é a banda, né? Que nós convidamos a servir e adorar. Seja bem-vindo, tá, queridos? Que a igreja possa se sentir abraçado, como se fosse a casa de vocês, a casa do Pai, né? Não é verdade? Pastor Ruberlan, né? Já estávamos com saudade, né, pastor? Muito tempo que a gente estava querendo fazer esse convite, ele, sua esposa, seus filhos. Seja bem-vindo, poder assentar, né? Como aquela frase que a igreja fala para os nossos irmãos, vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Glória a Deus. Agora eu gostaria de chamar aqui a irmã Fabiana, que ela vai estar louvando ao Senhor. Enquanto a irmã Fabiana louva, faremos as ofertas de dízimos, tá? E ofertas para o mantimento da casa do Senhor. Amém, irmãos? E enquanto a irmã Fabiana também vai louvando, a banda, se quiser se preparar, tá? Fica à vontade, a banda servir e adorar. Amém. Som, boa noite, irmãos. Quero dizer para os irmãos nesta noite que o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Aleluia, Jesus. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que o final de tudo Ele vai. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Aleluia, Jesus. Mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que o final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Aleluia, Ele é fiel. O nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida, irmão. Fiel a mim. Mesmo que eu não mereça, Ele é fiel a mim. Fiel a mim. Eu não tenho por que duvidar. No seu tempo tudo cumprirá.
Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Ele é fiel. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel a mim, a ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de chamar a banda a servir e adorar. Pode vir, adorarmos, pedir o nome do Senhor. Eu tenho muita alegria, né, de chamá-los, porque o Henrique, né, eu conheço ele há muitos anos, é um amigo de longa data. Ele vai estar aqui se apresentando para quem não conhece, mas muitos irmãos aqui já conhecem ele, que ele mora aqui perto e é um amigo de longas datas aí. Que Deus possa vir abençoar e que os irmãos possam ficar ligados, porque o Senhor já está falando, né, para nossos corações. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Som. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Amém? Como foi dito aqui, o irmão Renato, já agradeço o convite. Amém? A igreja também, é um prazer estar retornando aqui. Nós estivemos aqui um tempo atrás, não com a banda, acho que eu vim, toquei aqui um tempo atrás. Sou amigo também do Marcos, nosso irmão Marcos ali. Quando éramos jovens, tínhamos uma banda também, adorávamos o Senhor. Chegamos a tocar aqui, Marcos? Tocamos aqui muitas vezes, né? Estou ficando velho, estou esquecendo de tudo. Me chamo José Henrique, né? Sou vocalista, baixista da banda. Sou professor de música também aqui do Musicando Rio. Estamos aqui com Fábio Caiafo, também é professor, tem uma escola lá na Zona Oeste, Campo Grande, Instituto Caiafo de Música. Eloir, também de guitarra. Membro da Igreja Pão da Vida, né? E a Fabi, também da batera ali, esqueci o nome do ministério dela, Eve, alguma coisa assim, Church, Eve Church, Eve. Não estou usando não, estou só falando, aquilo é diferente, né? Espírito em Verdade? Espírito em Verdade, essa frase já é mais tranquila. Pegou a banda, SA. SA Ministry, né? A gente colocou SA Ministry porque o pessoal ficava zoando a gente, porque era assim, servir e adorar. Ministério de louvor, então a gente toca muito em locais que não são cristãos, que é uma banda evangelística, né? Então, assim, nosso propósito é tocar também em locais que não são propriamente cristãos. Motoclube, praça. Então, assim, e como é do segmento rock, tem uma aceitação melhor, né? Vai ficar um negócio mais rock and roll aí, SA Ministry, tá bom? Mas é servir e adorar, ok? Então vamos lá, vamos juntos adorar o Senhor aqui. Algumas músicas vocês conhecem, outras não. Homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo.
esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já está escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos. Só veio o Cristo vencido em dor. Não põe assim a cruz vazia que ressuscitou. Nem um toque de vida, Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Venceu e sua vida Ele nos deu, pra que a vida estiver sem nós. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou. E sua vida Ele nos deu, pra que a vida estivesse em nós. Estivesse em nós. Estivesse em nós. Eu só vou pedir por gentileza aos irmãos que me dão mais um pouquinho de retorno aqui. É porque a gente toca muito baixinho, a gente não consegue ouvir. Quase não faz barulho. Aí se puder dar um retorno. Ei, som. Vamos abaixar um pouquinho, ó. Vamos lá.
Somos como naves imperiais a serviço do nosso Deus. Naves de guerra, onde só há ida e não há tempo para olhar, voltar para trás. Somos jovens que creem no Deus vivo, que enviou seu Filho para nos salvar. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Somos como naves imperiais a serviço do nosso Deus. Naves de guerra, onde só há ida e não há tempo para olhar, voltar para trás. Somos jovens que creem no Deus vivo, que enviou seu Filho para nos salvar. Aleluia, aleluia. Comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso aí, pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Essas músicas aí, pessoal que tem aí na faixa de 40, 30 e pouco, vai lembrar, né? A gente gosta de estar louvando o Senhor. E essa canção que nós iremos louvar agora é do nosso ministério, né? Da nossa banda, que se chama Salmo 56. Os irmãos que quiserem aí nos acompanhar, é de graça lá no Instagram, no YouTube. Nós temos um canal, né, lá no YouTube, onde nós postamos os clipes das músicas, reflexões. Então, quem puder, dá um like, né? Agora é assim, né? Para a gente poder... É porque você fazendo isso, né, vocês já sabem, né? Dando like lá, se inscrevendo, o alcance é um pouco maior. Não quer dizer que é muita coisa, não. Porque nós que somos cristãos, né? Quando nós postamos alguma coisa de relevância, uma palavra, nós temos pregadores aqui, pessoas que produzem conteúdo, vocês sabem que o YouTube às vezes bloqueia. Mas se a MC Pipoquinha for lá e fizer uma dancinha, o mundo inteiro fica sabendo. É incrível, né? E quando nós, né, fazemos alguma coisa, o YouTube parece que é uma realidade, né? Mas, enfim, vamos fazer a nossa parte. Aqueles que puderem compartilhar, vá lá no YouTube, servir e adorar. Tá bom? Compartilha e ajuda a gente. E essa canção, ela fala sobre ansiedade, depressão, que é um mal que tem atingido a humanidade. E muitas das vezes as pessoas condenam, e nós sabemos que existe o tratamento que Deus, o Espírito Santo, ele pode sim operar, com certeza ele opera, mas a pessoa deve buscar ajuda. Se você conhece alguém assim, não ignore. Ah, não tenho conhecimento? Boquinha fechadinha, não precisa criticar, falar que é isso ou aquilo.
estenda a sua mão, ore pela pessoa, para que um médico possa atuar e está orando, para que Deus venha ter misericórdia daquela vida. Amém? Tenho medo do escuro, não posso respirar. Me sinto tão sozinho, por favor não vá me abandonar. Todos foram embora, só as paredes para reclamar. Se juntaram, querendo me devorar. Já não saio de casa, há uma guerra lá fora e já não tenho armas pra tirar. Tenho medo do escuro, não posso respirar. Me sinto tão sozinho, por favor não vá me abandonar. Todos foram embora, só as paredes para reclamar. Se juntaram, querendo me devorar. Já não saio de casa, há uma guerra lá fora e já não tenho armas pra tirar. Todos me olham, planejam contra mim, lançando suas flechas inflamadas pra matar. Distorce a minha voz, esperando meu tropeçar. São todos invejosos, querendo meu lugar. Em ti confiarei, mesmo na sombra da morte. Senhor, eu te louvarei. Em ti confiarei, mesmo na sombra da morte. Senhor, eu te louvarei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Essa canção que nós iremos tocar agora se chama Novo Mundo. E nós gravamos com o vocalista da banda Oficina G3, Luciano Manga. Também está lá no YouTube, tem um clipe bem legal. Tá bom? Acompanha lá. Novo Mundo. Tanto tempo já passou e a humanidade sem sair de casa, já não estão todos por aí
Templos vazios e carro abandonado. O ar está mais puro e o despoluído. O céu está mais azul e as estrelas mais brilhantes. Todos puderam perceber que não há vida sem você. Todo propósito já foi determinado. Local e dia, hora acabará acontecendo. Corpos entulhados, hospitais abandonados. Perfume da morte dos senhores do engenho. Cavaram muitas covas, enterraram muitos sonhos. Lavaram suas mãos e colocaram suas máscaras. Todos puderam perceber que não há vida sem você. Jesus, yeah! Cessou o tempo de chorar, agora é tempo de curar. Tempo do novo mundo debaixo do céu. Cessou o tempo de chorar, agora é tempo de curar. Tempo do novo mundo debaixo do céu. E dia, hora acabará acontecendo. Corpos entulhados, hospitais abandonados. Perfume da morte do Senhor. Levaram muitas covas, enterraram muitos sonhos. Lavaram suas mãos e colocaram sua máscara. Todos puderam perceber que não há vida sem você, Jesus. Cessou o tempo de chorar, agora é tempo de curar. Novo mundo debaixo do céu. Cessou o tempo de chorar, agora é tempo de curar. Tempo do novo mundo debaixo do céu. Pablo Canhafa na guitarra. Cessou o tempo de chorar, agora é tempo de curar. Tempo do novo mundo debaixo do céu. Canta comigo, igreja, assim, ó. Cessou o tempo de chorar, agora é tempo de curar. Tempo do novo mundo debaixo do céu. Agora vocês, hein? Vamos ver. Caramba, rapidinho. Todo mundo junto. Cessou o tempo de chorar, agora é tempo de curar. Tempo do novo mundo debaixo do céu. Mais uma vez. Cessou o tempo de chorar, agora é tempo de curar. Tempo do novo mundo debaixo do céu, debaixo do céu, debaixo do céu. Glória a Deus. Amém. Tá bom, né? Vamos encerrar aqui? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas só que a gente vai tocar mais uma, só de raiva. Cate Barneia. Porque a gente ensaiou, né, irmão? Tá bom? Mais um. Pode, Renato? Renato falou que pode. Falou, pastor. Eu sei que todo mundo tá vendo bis, mas aí a gente vai tocar assim mesmo. Tá bom? Extra. Vamos lá. Extra, o mundo acabará amanhã de manhã.
Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Que notícia é essa, pequeno jornaleiro? O mundo acabará amanhã de manhã. Talvez. Ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado, passou a vida ajuntando riqueza, meu Deus. Alguém já lhe disse: ninguém pode comer em 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome e a justiça pede sua cabeça. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Que notícias lhe trago, Johnny? Prepare seu caminho. O que adianta ter o mundo inteiro e perder sua alma? O que daria o homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro. Isso é muito mastigar. Ninguém pode comer em 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 gramas numa noite. Tanta gente passando fome e a justiça pede sua cabeça. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Essa noite pedirão a sua alma, louco. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma. Yeah! Johnny, Johnny, nessa noite Johnny pedirão. Yeah! Johnny, Johnny, nessa noite Johnny pedirão. Johnny, Johnny, nessa noite Johnny pedirão tua alma. Deus, pode ser a última noite, irmão. Você está preparado? Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus. Gostaria de agradecer a banda Servir e Adorar. Irmãos, você às vezes que é jovem, às vezes está desanimado, procura às vezes música do mundo. Não procura música do mundo não, aqui é uma banda que você pode adotar para escutar, que louva o Senhor. Então, se apegue ao Senhor, porque é o que vale a letra, é a palavra do Senhor, amém? Eu gostaria de chamar agora o pastor, a Fuli, que vai estar trazendo o pastor Ruberlan para a pregação nessa noite. Que Deus possa vir falar profundamente no nosso coração. O pastor vai estar orando. Eu não vou falar, pastor, porque senão vou ficar falando muito. Mas, pastor, se quiser, fica à vontade para falar. Já é conhecido nosso, irmãos? Mas para quem não conhece, vai estar conhecendo agora, amém? Isso. Que maravilha, né? E aí tem um pessoal, a gente fica às vezes assustado, Culto de domingo à noite, um rock. Cara, de vez em quando, vou falar uma coisa para vocês. De vez em quando eu ouço um rock feliz da vida, irmão. Certo? Certo ou não certo? Que maravilha, né? Ainda mais quando a gente vê esse pessoal aí, pessoal cantando a palavra e adorando ao Senhor. Que benção, né? Eu iria ficar muito feliz se ele jogasse, quebrasse guitarra aqui, aí vocês iam ficar assustados. Mas, irmãos, falar para vocês, que geração abençoada é a minha. Eu cresci numa igreja que tinha cantor cristão e no piano, quando começou a surgir Catedral e Novo Som, meu irmão, foi a revolução. Não é não? E estou muito feliz. Obrigado pela presença de vocês. Hoje,
Leva assim, poxa, foi bom porque também foram usados por Deus, né, e abençoaram a nossa vida. Né? A gente não está tão acostumado com isso no culto de domingo à noite, mas tem que estar acostumado com o quê? É para o Senhor, é para a glória do Senhor, e a gente está feliz, tá bom? Então vamos ficar de pé, receber o nosso pastor Roberlan também, vai estar ministrando a palavra, e agora é hora de você ouvir a palavra, então, por favor, olhe para a pessoa que está do teu lado aí, fala assim para ela assim, eu te amo em nome de Jesus, né? Cuidado com o que você fala, isso, fala assim, faz um favor para mim, fica quieto, eu quero ouvir a palavra de Deus nessa noite, amém? Então o pastor Roberlan vai estar com a palavra, vai estar apresentando a família dele para a glória do Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por essa noite, pelo culto especial ao Senhor, que nós estamos ofertando na sua casa. Agora, Deus, nós queremos entregar o teu filho, que bondosamente aceitou o nosso convite para estar nessa noite, ó Pai, adorando e exaltando o teu nome. Eu quero lhe entregá-lo, ó Deus, em tuas mãos e pedir, use, ó Pai, como o Senhor tem usado, que ele seja boca de Deus nesse lugar e que fale aos nossos corações nessa noite para a sua honra e sua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém, pastor. Apresenta a família. Tá legal, valeu. Os irmãos podem se assentar? Boa noite, gente boa. Boa noite. Eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos. A minha esposa, pastor, ela perguntou se eu, o irmão e o Renato combinamos, né? E assim, estar aqui com vocês, estar aqui nessa igreja, sempre muito alegre, é muito bom estar com os irmãos. E a gente vai falar sobre um assunto que talvez possa parecer que não seja algo digno de reflexão, mas sem nenhum viés psicológico, a gente vai falar no aspecto bíblico, mas eu entendo que há uma urgência em relação à figura masculina em nossos lares. E a gente quer pensar um pouco sobre isso. Você que é esposa, você que é filha, você que é mãe, você que é irmã, não pense que essa mensagem não é para você por causa disso. Porque muito sofrimento que temos tido, quem aqui é educador, que lida com filhos sem pais, ou filhos de pais ausentes, ou de repente filhos que, por muita revolta pelo tipo de pai que teve, acabam trazendo para a sociedade uma série de mazelas. E a gente pode evitar isso. A gente talvez não mude algumas coisas relacionadas ao nosso passado, mas a gente, além de ressignificar o passado, a gente pode escrever uma nova história na vida de outras pessoas. Essa é a proposta dessa noite. E antes que eu me esqueça, Gisélia, por gentileza, fique de pé, né? Opa, Gisélia, minha esposa, pode sentar. Gisélia, todo mundo já viu, quem não viu, deixa pra lá. E assim, meu filho, Roberlan, o nome dele é Roberlan em minha homenagem, né? Já que ninguém dá meu nome pra ninguém, eu dou meu nome pro meu filho. E aí, nisso, Roberlan tá lá no culto infantil. Bem, Disséia falou que tá tudo tranquilo lá. Eu acredito nela. Então, a gente está aqui nessa noite para compartilhar um texto que se encontra no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Que isso, pastor Fui? Que chique isso aqui. Rapaz. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Aqueles que acharem, coloquem-se de pé, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Estou escutando barulhinho de papel ainda, então... Não, então, mas ainda tem um barulho de papel. Tem gente que é raiz, irmão. Tem gente que é raiz. Tem gente que quer achar. Não vai confiar no data show, não. Tem gente aí que tá, ó o barulhinho.
Diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou aqui para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Os irmãos podem sentar. Nós vimos aqui um conselho meio diferente que o rei está dando para o seu filho. O rei está mandando o seu filho ser homem. E o rei está deixando claro para o seu filho o seguinte: olha, nós temos um futuro glorioso pela frente. Mas, se você tomar a decisão de buscar a vergonha, você está abrindo mão desse futuro glorioso que está preparado para você. Então, o que a gente observa aqui é como se você já tem um 10 garantido no final do bimestre. Mas se você optar por tomar algumas decisões erradas, o tio vai eliminar os pontos a cada vacilo. E aí, quando eu olho para isso aqui, eu fico pensando em situações como Daniel e Sansão. Você olha, por exemplo, para Daniel, um monte de dificuldade, um monte de problemas, e o camarada está lá, seguindo, está avançando. Sansão, tantas portas abertas. Já nasceu campeão, já nasceu de boa, a promessa estava ali. Não teve nenhuma pressão como aconteceu com Daniel. Não sofreu as burdoadas da vida que José sofreu. Mas pelo fato de se deixar conduzir pelos instintos, se lascou. E aí, quando eu penso aqui a respeito de seja homem e seja forte, eu me reporto a alguns momentos da minha infância. Quando eu era criança, eu achava que ser homem era ser adulto. Eu achava que ser forte era ser parecido com o Hulk. Não esse Hulk agora também já é demais, né? Mas estou falando aquele Hulk que o cara era humano mesmo. Quem é da época sabe, o camarada malhava para ter aquilo ali. Então, o que acontece? Eu pensava que ser forte era isso. E eu pensava que ser homem era isso. E o tempo foi passando, o que eu mais conheci foi moleque adulto, né? E gente frouxa com corpo desenvolvido. E quando eu olho para cá para o texto, eu vejo que Davi é um cara que o que Davi passou não se compara ao que Salomão passou. E aí Davi passa por tanta dificuldade, tanto sofrimento, perseguição, morte, luto, um monte de coisa. E Salomão praticamente só está colhendo os frutos do que seu pai plantou. Davi, ele surge num tempo difícil, é forjado na adversidade, traz um tempo de tranquilidade e coloca Salomão na cara do gol. Salomão surge num tempo mais brando, tem paz com todos os outros reinos, tem um povo que está ali dando imposto, né? Porque o Estado gosta de comidinha, né? O Estado gosta de comidinha. A comidinha do Estado é imposto. E aí nisso, o Estado está lá se alimentando, né? E aí nisso, monta isso, monta aquilo, faz aquilo outro, e o povo pagando. Vem gente de fora e vamos lá, vamos construir, vamos fazer, vamos acontecer. Davi,
vendi o almoço para comprar a janta. Salomão está de boa. Só que aquela vida cômoda de Salomão fez com que ele... Não, minha vida está tranquila demais, eu tenho que arrumar um problema. E aí, às vezes, eu não sei se a minha geração, que tinha que levantar do sofá para mexer no seletor, para mudar de canal, eu não sei se a minha geração sofreu tanto assim, não. Eu não sei se a minha geração não teve privilégios. Porque às vezes eu olho hoje e eu fico com medo. Com medo. Porque qual é a figura masculina que nós temos hoje em dia? O que é ser homem hoje? E hoje a coisa está tão confusa que uma mulher diz que é homem, acabou. Para você ver que assim, tanto faz como tanto fez. E a gente está vivendo um tempo em que os homens que, como é que eu poderia dizer, que deveriam estar fazendo alguma coisa para proteger o seu lar, eles somem. É um tal de conhecer criança que não sabe quem é o pai. É o tal de um camarada ter um filho aqui, outro ali, outro acolá, e não assumir nenhum deles. E a molecada cresce revoltada. Eu fazendo estágio no Colégio Bilaquinho aqui, eu fiz uma pesquisa, que eu queria transformar uma aula de verbo em paródia, e eu fiz uma pesquisa para saber qual era a música preferida da turma. E a música que ganhou foi Deus é o Meu Guia, do MC Chefinho. É Chefinho mesmo, não é Chefinho não. Primeiro que eu fiquei espantado, porque são garotos de 11 anos, mais ou menos, assim. Eu, na minha infância, a gente escutava Balão Mágico. E aí, nesse caso, quando a gente podia ver a Simone. Aí, em relação a isso, mas é outro assunto. E aí, nesse caso, foi a música que ganhou. Aí eu fiquei lá ouvindo o Chefinho para guardar a música e escrevendo, condensando os conceitos de verbo para caber nos versos. Aí estou eu lá fazendo, ouvindo e tudo, aí o outro. Que música é essa? Papai vai gravar, depois eu te conto. Não, eu quero essa aí, papai vai gravar, eu quero a de verdade. Aí eu falei para minha esposa, o que é a carne, né? O que é a carne? Ele só escutou e já queria saber o que era. E aí, graças a Deus ele esqueceu, treinei a música para passar para o pessoal. Aí eu estava conversando com a Gisélia, que tem um trecho da música em que ele canta: honre sua mãe, para que tudo vá bem. E quem lê a Bíblia sabe que ele fez uma paráfrase do texto bíblico que fala para honrar o pai e a mãe. Aí nas entrelinhas, o que eu percebo? Cadê a figura masculina? Para o cara colocar numa música para honrar a mãe, em vez de falar honrar os pais, é por quê? Eu não sei qual é a história do MC Chefinho, mas na maioria dos nossos ambientes de contexto, de vida difícil, de vida humilde, geralmente é o quê? É aquela menina com seus 11 anos, que vai começando a ter corpo, o aparelho reprodutor vai se desenvolvendo, aí aparece às vezes um camarada de uns 17 anos, 19, alguma coisa assim, que já não está no primeiro filho, talvez no segundo, aí começa a se aproximar da menina. Qual é a cultura popular desse ambiente? Músicas de acasalamento, cuja parte do cérebro mais estimulada por essas músicas não é o cérebro. E aí, nisso, a gente sabe no que dá: estímulo e resposta. E aí, nessa situação, aquela menina que mal se desenvolveu, se bobear, pesa menos que meu filho já está na casa dos 40 quilos. Aí o que acontece? Aquela menina que não tem nem uns 40 quilos, pronto, já está grávida. O camarada fez o quê? Já foi cantar em outra freguesia. E aí nisso, é mãe jogando na cara, não, pai, se bobear nem pai tem. Aí tá aquela bagunça toda,
A criança cresce como muitas vezes? Xingada, amaldiçoada. Por quê? Porque ela estragou a juventude da sua mãe. A gente sabe que não foi ela que estragou a juventude da mãe. A gente sabe que foi a mãe que caiu na conversa fiada do outro. A gente sabe que foi o outro que aproveitou que ela era nova, tinha menos percepção de algumas coisas e conseguiu seduzi-la. A gente sabe que tem o funk da novinha, que fala que ela senta a pampa. Mas depois que tu pega a novinha que senta a pampa, tu é pedófilo. Olha a hipocrisia da nossa sociedade. E aí, diante dessa nossa realidade, cadê a figura masculina? Homens que são muito homens para serem reprodutores, mas são moleques na hora de assumir os filhos que fazem. Cadê o homem? Cadê o homem quando falta a luz? Cadê o homem quando acaba o gás? Cadê o homem para procurar o dinheiro? Cadê o homem? E aí eu não sei se você consegue perceber que nesse quadro, o que a gente tem? Mulheres que são obrigadas a assumir o papel de homens. Pode ter até mulher que goste disso. Mas eu não sou mulher e eu gostaria de ter aquela tranquilidade. Poxa, vou voltar para casa, isso aqui vai estar resolvido, não sei o que vai estar resolvido. Quem não quer ter aquela sensação de ordem? Aquela sensação de, poxa, estou tranquilo com quem está do meu lado. Agora imagina se de repente a mulher ela tem um filho, 2 filhos, né? E o filho da sogra dela que ela adotou. É osso. Aí o pessoal fica reclamando da mulher, né? A mulher de bigode, nem o diabo pode, aquele negócio todinho, porque a mulher é braba, a mulher é isso, a mulher é aquilo, mas às vezes, por que ela é assim? Porque se ela for assumir o seu papel de mulher, ela não tem ninguém para ir para a guerra para caçar o dragão. E aí, diante de uma situação dessa, eu olho para o texto sagrado e eu vejo a preocupação de Davi. Antes de morrer, ele diz para o seu filho, seja homem. E eu, pelo menos, eu tenho um desespero e sempre que eu prego, na minha igreja, então, a irmã está me ouvindo 2 domingos seguidos, né, irmã? Né? Domingo, mas deixa quieto. Então, nesse caso, assim, um dos desesperos que eu tenho, eu não quero que meu filho seja mole. Não quero. Porque eu sei que se os homens da minha geração já são moles, se os caras que têm a metade da minha idade já são moles, o que vai ser da geração do meu filho? E se ele não for mole, ele já está na vantagem. Já está na vantagem. Eu lembro que eu participei de uma live, né, com alguns irmãos de lá da região oceânica de Niterói, só eu de Caxias. E aí nisso, era live, né, então podia estar entre eles lá. Aí nesse caso, não, mas porque nessa pandemia não tem como o pessoal estudar, porque não tem internet, não tem computador. Falei, gente, eu ia à biblioteca da Câmara para estudar. Eu ia à biblioteca lá da Quinta da Boa Vista. Eu ia para a biblioteca de tudo quando era canto. Sabe, porque eu não tinha dinheiro para comprar aquela coleção que os camaradas chegavam na escola e diziam que você tinha ganhado um desconto. E não tinha desconto nenhum, quando você ia ver, era aquela promoção. Você vai pagar a metade do dobro. E aí, nesse caso, estou eu lá, né? Não tinha o negócio do carnezinho, tinha que ir lá, direitinho, bonitinho, e com cuidado, porque o governo não ficava dando nada pra gente, não. A gente tinha que comprar uniforme, escola pública, a gente tinha que comprar as coisas, tinha que comprar material. Para conseguir um passe na empresa de ônibus, era um sufoco. Então, muitas vezes, nossos pais ainda pagavam passagem. Aí, agora, ainda não posso estudar porque não tem internet. Ah, vai tomar banho. Se o povo está mole agora, como é que vai ser a geração que nasceu agora em 2015, 16, 17? Então, eu olho para uma situação dessa, me bate um desespero. Que meu filho não seja mole. Aí, às vezes, ele... Papai, eu tô com medo e tal, não sei o quê. Cara, medo é coisa da tua cabeça. Você vai ver. Vai passar, tu vai conseguir, não sei o quê. Você não sente medo? Não, eu tenho, filho. Eu tenho medo, mas eu tenho que fazer. Ah, mas eu não vou lá na cozinha não, que eu tô com medo. Você não fica com medo de ficar sozinho em casa, não? Eu fico, filho, mas eu tenho que ficar. Vou fazer o quê?
Já, como é que eu explico pra Gisele que eu chamei alguém pra ficar lá em casa porque eu tô com medo? Não dá, pô. Então, nesse caso, assim, ideia do seu filho, minha não. Então, nesse caso, em relação a isso, eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu cheguei a dar um testemunho na minha igreja no domingo passado falando sobre isso. Nesse período da pandemia, eu pensei que eu ia morrer. Todo mundo estava morrendo, eu pensei, vou morrer também. Só que o problema é que é o seguinte, o que eu deixaria para o meu filho? Eu não posso morrer. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu filho. Falei até com a Jussiara outro dia, assim, o Roberlan que a Jussiara conheceu não pensava em dinheiro. Mas depois que o meu filho nasceu, agora eu penso em dinheiro, gente. Pode me julgar. Estou falando sério, eu não pensava. Se alguém me chamasse para ser pastor na Bahia, eu iria. Agora eu já faço conta. Faço. Então, nesse caso, assim, quando ele pergunta, eu não venho com aquela conversa dos antigos, né? Que não é para ter medo, que não é para chorar. Filho, olha só, eu entendo que você queira chorar, só que chorar não vai resolver. Quer chorar? Chora, mas resolver não vai. A minha geração escutou diferente, né? Homem não chora. Não, chora. Só que é o seguinte, não vai resolver. Você vai desabafar, você vai se sentir bem, mas o problema que está lá vai continuar. Não estou dizendo que é para você não chorar não, gente. Pode continuar chorando. Só que é o seguinte, chorar não vai pagar as suas contas. E se você conseguir alguém para pagar as suas contas chorando, me apresenta essa pessoa que eu choro para ela agora. Agora, pela minha vivência, não é bem assim. Então, são coisas que eu olho para ele, eu fico pensando, meu Deus, me ajuda a ajudar o meu filho. Por quê? Porque a gente vê uns camaradas que, assim, eles são muito machos para fazer filho. São machos para grauzinho de moto. São machos para beber cachaça. São machos para isso. Mas na hora de sustentar o filho, aí diz que está sem dinheiro. Na hora de pagar o litrão para a dona lá, o cara que está sem dinheiro, eu não sei como aparece o dinheiro. Aí depois de ficar velho, meus filhos não me dão atenção. Meus filhos não ligam para mim. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Pastor, não taca pedra no telhado dos outros, você tem telhado de vidro. Que Deus me guarde, que Deus me ajude, mas se eu pisar na bola, o Deus que me ama vai deixar eu pagar a fatura também, irmãos. Deus me ama, perdoa, mas a fatura vem. E depois que eu aprendi que a fatura vem, eu já faço de tudo para a fatura não vir. Esse é o caso. E quando eu converso com um adolescente, eu falo, olha só, tá vendo essa menina aí do Pernão? Pode ser a mãe dos seus filhos. Se ela tiver uma cabeça de ervilha, você vai amargar até o fim da tua vida por causa dessa mulher. E o pior, vai passar o tempo, aquilo que tu tá vendo ali, mas é outra história. Então, nesse caso, beber essa água aqui. Então, em relação a isso, a pessoa ela tem que entender que o futuro começa hoje. E a pessoa ela não se liga nisso. Quantas decisões estúpidas as pessoas tomam na adolescência? Tudo bem, gente, eu entendo que é neocórtex pré-frontal? Acho que não é essa parte? Então, a parte que é responsável pela decisão do adolescente não está bem definida. Só que a mídia não quer saber disso. A mídia fica bombardeando a cabeça dessa molecada. A gente sabe que o camarada com 17 anos, 16, ele é impulsivo? Sabe. Mas é para eles que a gente fica botando o quê? Essas músicas aí. Aí o que acontece com eles? Eles vão respondendo aos estímulos. Acontece a mesma provocação comigo, com o seu avô, com o seu pai, seu avô não sei, com o seu pai e tal, deve acontecer. Agora, a gente pensa 1, 2, 3, passa um filme na nossa cabeça, a gente pensa nos problemas que vai ter, o que a gente faz? Se afasta, sai fora. Não gosto dessas brincadeiras não. Entende? Porque você sabe que eu lembro de uma coisa que minha sogra falava quando eu e Gisele namorávamos. Fogo não pode ficar perto de pólvora.
Minha sogra era uma pensadora. E aí o que acontece? E pior que a dica da velha funcionava. Funcionava. E aí quando eu me ligo nisso, poxa, é simples. Tentação, a gente se afasta, a gente evita. Não dá para eu me alimentar bem com pudim de leite dentro da geladeira. Eu vou lá beliscar, gente, não tem como. Não tem como eu me alimentar bem com guloseima dentro do armário. Eu vou lá, gente. Então tem que fazer o quê? Cercar a minha casa de um monte de alimento que eu não procuraria naturalmente, para quando vier a fome eu vou lá e pego aquilo. A guloseima eu como na rua, porque sempre vai ter alguém fazendo, vendendo, alguma coisa do tipo. Tentação a gente corre, a gente evita. Então é aquele caso, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar a minha esposa não pecar, eu vou fazer. Se eu puder fazer alguma coisa para evitar pecar, eu vou fazer. Se eu puder fazer alguma coisa para evitar que o meu filho peque, eu vou fazer. Agora, não tem como a gente se expor, falar assim, eu sou de Cristo, pode vir tentação, eu vou te vencer. A gente já viu esse filme. Então, nós vimos aqui a instrução que ele dá. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Se tem um negócio que corta o meu peito, é quando eu estou fazendo algum trabalho para a faculdade, ou eu estou elaborando alguma coisa, preparando alguma aula, resolvendo alguma coisa, que eu não posso deixar de fazer, e o meu filho fala assim, papai, vem brincar comigo. Aí às vezes eu fico assim, poxa, mas eu estou fazendo isso aqui é para dar uma vida melhor para ele. Mas aí depois vem aquele pensamento assim, ele só vai ser criança uma vez. E aí, olha como é que ser homem não é fácil. Ser moleque é fácil. Eu brinco com ele e esqueço as contas. Ou eu foco no trabalho e esqueço meu filho. Agora, se você é homem, se você é adulto, você sabe, eu tenho que brincar com meu filho, mas eu tenho que pagar as contas. E aí? Eu tenho que comprar alguma coisa para o embelezamento feminino da minha esposa, mas a gente não pode ficar enrolado no cartão. Ser moleque é mole, ser moleque é mole. Por que o canalha da rua que vem no ouvido da dona casada, por que ele fala mais mole do que o marido? Ele não tem responsabilidade com nada, e nem com a dona depois. Entende? Depois que ele fizer igual o pipeiro, suspender, ele vai para outro lugar. Agora o marido não. O marido vai, volta, primavera, verão, outono, inverno, antes, depois, no meio, cabrum, né? Ele está lá. Então, o que acontece? Tudo bem, ele deveria ser mais romântico? Deveria. Só que para o outro é mais fácil. Para o outro é muito mais fácil. E uma dica que eu dou para toda menina: o cara que ainda não te pegou sempre vai ser o mais romântico da fila. Depois é que eu quero ver. A igreja entra em oração. Então, nesse caso, em relação a isso, né, é importante que a gente... Vocês estão rindo? Então, em relação a isso, que eu e você, sabe, possamos ter isso em mente. Estamos instruindo a próxima geração. Ah, pastor, mas eu não tive tempo de acompanhar a infância do meu filho. E agora para conquistá-lo na adolescência é um pouco mais difícil. Tá, mas eu vou tentar assim mesmo. Ou então, de repente, a gente não se deu bem na adolescência e agora ele já está na juventude e está um pouco mais complicado o nosso relacionamento. Eu creio num Deus que pode te dar graça para isso. Ou, de repente, muito tempo se passou e você só teve esse reencontro, essa conexão com seu filho agora que ele já é adulto. Ainda assim, vamos fazer alguma coisa. Davi não se permitiu morrer sem ter uma conversa com seu filho. Davi não se permitiu morrer sem antes passar o bastão. Davi não se permitiu morrer sem antes cobrar do seu filho um posicionamento.
E aí ele está dizendo, olha, estou para seguir o caminho de toda a terra. Daqui a pouco, pai, daqui a pouco, meu irmão, nós não estaremos mais aqui. Daqui a pouco não estaremos mais. Quantas pessoas ao longo da sua vida que você conheceu, que não estão mais entre nós? Quantas pessoas das quais nós lembramos daquela gargalhada gostosa, daquela brincadeira, daquela piada, que não estão mais aqui? E a qualquer momento, todo mundo aqui está na fila da morte, todo mundo. Eu lembro de um gaiato que eu pastoreei, que eu estava falando, né, está todo mundo na fila da morte. E aí ele para mim, pastor, então eu estou atrás do senhor. Eu falei, você não sabe meu número? Não vamos esquecer. Jovens morrem e velhos ficam. Olha o INSS, ó a luta que está aí, ó. Eles não morrem. Aí nisso, ó, pensão, e vamos que vamos. E quem está morrendo? Quem está morrendo é a garotada. Então, se você olhar, você pode reparar, estão fazendo caminhada, estão lá nos brinquedinhos da praça. Ninguém quer morrer, não. A morte está procurando os amostradinhos e eles estão tudo escondidinhos. Então, nesse caso, assim, você não pode se permitir morrer antes de você passar alguma instrução para a próxima geração, de você fazer alguma coisa. Eu mesmo pedi, né? Eu pedi para o meu pai, eu gostaria que o senhor gravasse alguns conselhos para mim. Aí quando ele entendeu que era para eu guardar, né? Depois que ele morresse, até hoje não gravou. De repente ele acha que é mau agouro, né? Então nesse caso, mas assim, aqui você percebe uma preocupação de Davi. E nós estamos tendo essa preocupação? Seu filho vai para a escola. Você já leu os livros que estão lá? Porque eu tenho visto algumas coisas que têm me preocupado. Querem normalizar o que não é normal. Querem dar ar de cientificidade para algo que não é científico. E aí, diante de algumas situações, e o pior, nem comentar a gente pode direito, porque dependendo do que eu comentar, eu trago problema para mim e para a igreja. Charles Darwin, se tivesse vivo, ia estar pensando seriamente se nós evoluímos mesmo ou não. Então, nesse caso, ele está dizendo aqui, olha, por isso, seja forte, seja homem. Seja forte. O que é ser forte? Você tem que resistir. Você tem que sustentar. Você não pode se entregar. É aquele caso seguinte, olha, tá difícil suportar minha mulher, mas eu vou suportar. Entende? Pô, tô com vontade de chutar o balde e sair dessa empresa, mas eu não tenho para onde ir. Já viu aquela pessoa que fala assim, dá vontade de largar tudo, mas aí eu lembro que eu não tenho nada, né? Então, eu tenho que resistir. Eu tenho que segurar a onda. Tem que ser forte. E aí eu lembro, né, daquela mensagem, daquela música do 4x1, quando ele fala, eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Me ajuda? Eu tenho... Desde quando? Eu sei que Deus não abre mão de mim. Então é isso que é importante. Porque esse cara que está dando conselho para o filho é o cara que Deus chamou para ser rei quando seu pai não o via como rei, quando seus irmãos não o viam como rei,
quando ninguém o via como rei. Esse cara que está falando para o filho ser forte é um cara que se tornou um grande tangedor, mas não como exibido para os outros vê-lo tocar. Ele tocava lá para aquele monte de ovelha. Eu fico pensando, Davi lá, pirilim, 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 a ovelha, bé, pirilim, pirilim, pirilim. Porque geralmente a pessoa quer fazer uma boa execução diante de um plenário, um auditório, alguma coisa, mas Davi estava lá, com aquele monte de ovelha lá. Até que quando alguém fala assim, tem um cara perturbado aqui, e esse cara perturbado é o rei. Ou seja, o cara perturbado, se ele cismar de matar a gente, ele pode matar. Então vamos... pega um Rivotril. Não inventaram o Rivotril ainda, tem que ser outra coisa. Então vai levar para o descarrego, ainda não tem o descarrego, outra coisa. Então olha só, procura um cara que toca bem. Não pode ser aquele cara do blém, blém, não. Tem que ser um cara que toca bem. Acharam Davi. Não acharam Davi porque Davi tocava. Acharam Davi porque Davi tocava bem. Ou seja, o cara ele é forjado sozinho. E é honrado na frente de todo mundo. O problema é que a gente, quando vê a pessoa sendo honrada na frente de todo mundo, a gente não vê a pessoa lá. Quando ela está, conforme a música que os irmãos cantaram aqui, desculpa, não deu para escutar direito não, mas aquela questão de tudo escuro, só parede, tem uns negócios assim, não tem? Então, tá lá. Ninguém está te vendo chorar, ninguém está te vendo estudar, ninguém está te vendo treinar, ninguém está te vendo fazer exercício, ninguém está te vendo fazer dieta, ninguém está vendo você batalhando para pagar a escola do teu filho, ninguém está vendo nada disso. Aí lá na frente fala assim, eu queria ter a sorte que fulano teve. E aí nisso Davi aparece. Esse é o cara que está falando para o filho ser forte. Ele está dizendo, olha só, você tem que ser forte. Estava todo mundo humilhando o povo de Israel. O pessoal estava zombando de Deus. E aí aquele monte de homem treinado para a guerra, com medo de encarar Golias. Davi não tinha condições de encarar Golias. Mas Davi não aceitou aquela situação. Davi era universal. E aí nesse caso, Davi faz o quê? A gente não vai aceitar essa parada. Mas você não tem condições. Rei, olha só, o teu servo, para defender as ovelhas do pai dele, lutou contra o urso e venceu. O teu servo matou um leão com as próprias mãos. Um cara que lutou com o urso, um cara que lutou com o leão, não vai encarar esse cara? E aí o irmão dele, em vez de falar assim, meu irmão, parabéns, que bom que você tem a coragem que eu não tenho. Que bom que você tem a ousadia que eu não tenho. Não. O irmão fez o quê? O desqualificou. Quem você pensa que é? Cadê aquela meia dúzia de ovelha lá? Tem gente que lê o texto e não consegue perceber direito. É como se de repente, o seguinte, vamos supor que eu sou convidado para pregar numa igreja de rico lá da Zona Sul. E aí, de repente, uma pessoa chateada porque eu estou pregando nessa igreja de rico, fala assim, o que você está fazendo aqui? E Caxias? E Caxias? Muito tiroteio lá, estão queimando ônibus? Entende? É a pessoa querendo lembrar você que você tem uma condição mais modesta que ela. Só que Davi faz o quê? Ignora a ofensa do irmão e continua o que ele tinha para fazer. Então, quando eu vejo aqui o ser forte, porque forte por forte, Golias era mais forte. Forte por forte, seus irmãos eram mais fortes. Forte por forte, o rei Saul era mais forte. Mas força para enfrentar problema, só Davi tinha. E aí é Davi que está falando para Salomão, seja forte. E é o que eu falo para você, seja forte. Se você de repente deixou a desejar na infância do seu filho, seja forte agora e lute para conquistá-lo. Se você deixou a desejar na adolescência do seu filho, seja forte agora e lute para conquistá-lo. Se você de repente vacilou com a sua mulher e perdeu o respeito dela, seja forte para reconquistar esse respeito. Não adianta falar assim, mas você tem que me considerar. Queimou cartucho, nego, queimou cartucho. É como se eu mentisse para você, pedisse perdão
e ficasse cobrando que você lembra que eu menti. Se eu não tivesse mentido, você não ia estar lembrando isso para mim. É que nem eu falo para minhas alunas, olha só, se você não quer que alguém veja um determinado conteúdo, não produza. Só falei isso, não dei detalhes não. Elas riram. Se você não quer que algo aconteça, você não pode dar o pontapé inicial. Agora, uma vez que deu, seja homem e assuma o seu BO. Na pandemia, ficou todo mundo, né? Fica em casa, a economia a gente vê depois. Só que assim, eu não tinha nem economia. E aí o que acontece? Fiquei no limite de crédito. Aí o banco fica ligando até hoje para mim. Ah, não sei o que. Não, eu atendo. A situação é essa. Ó, tudo bem, mas a gente vai continuar ligando. Eu vou continuar atendendo. Porque aqui não tem moleque. Eu não ia passar fome tendo limite de crédito no banco. Eu, hein? E aí, diante de uma situação dessa, claro que, obviamente, numa associação pastoral eu já não posso entrar, né? Porque eu tenho problema de crédito. Agora, nesse caso aí, aí é bom que eu tire um sabático. Agora, em relação a esse negócio, eu não sei se dá para perceber. Sabe que, assim, você tem que ser homem para encarar a situação. Você tem que ser forte para encarar a situação. Aí, às vezes, a mulher fala assim, é isso aí, pastor. Eu queria que meu marido fosse homem. Oi? Mas agora, às vezes, o camarada, quando casou, ele era brabo, era decidido. Mas, pouco a pouco, você foi domando o leão. Aí, nisso que você foi domando, aquele leão virou o quê? Um ursinho gami. Então, nessa situação, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes as pessoas, elas não conseguem ter em mente, né, como diz a Bíblia, do que se queixa o homem, queixe dos seus próprios pecados. Sabe, às vezes a mulher, ela vai castrando o marido, e aí o que acontece? O camarada, ele já vai assim, ele já sabe que o lugar dele é o canto da cama, ele já sabe que assim, ele só faz isso se ela deixar, ele é aquele poodle. Mas ele não é aquele poodle porque ele começou poodle, entende? É porque a mulher, com medo de que o marido fosse igual ao pai dela, que oprimia a mãe dela, ela já botou banca. Aqui não, aqui é Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Aí o que... Gente, quem é homem aqui vai entender o que eu estou dizendo. Homem não quer briga, irmãos. Homem não quer briga. Você não vai ver um homem que quer briga com mulher. O homem quer paz. Por quê, pastor? Não sei. Entendeu? Homem não quer briga. Se para não ter briga é deixar ela mandar, eu deixo. Só que depois ela perde a admiração por ele. Entende? E aí o que ele estava deixando correr frouxo, porque, né, ele estava com uma segunda intenção, vai dormir com fome, porque agora ela já não tem mais interesse nele. Então, diante dessa situação, observa bem. Às vezes a própria mulher está enfraquecendo o marido. Às vezes a mãe ama tanto o seu filho que está enfraquecendo a masculinidade dele. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o seu filho fica lá, mamãe. Daqui a pouco o camarada não sabe fazer nada. Daqui a pouco ele olha uma mosca e começa a pular cheio de susto porque ele está igual a você. Entende? Vocês podem achar que eu estou errado com isso que eu vou falar aqui agora. Mas eu saio de casa e eu falo assim, meu filho, toma conta da sua mãe. Entende? Cuida da sua mãe. Eu quero que o meu filho tenha isso em mente. Outro dia estou eu na praça com ele. Aí passa uma garotinha com o namoradinho dela, né? A menina devia ter, pelo andar da carruagem, devia ter uns 11 a 12 anos no máximo, mais ou menos. O cara já devia estar com seus 15 a 16. Aí estão eles lá, de mão dada, chegando na praça, que é negócio todinho. Ela foi pro balanço, né? Porque a idade é a idade de balanço mesmo, né? A mídia que bombardeia na mente dela que ela é outra coisa. Aí nisso está ela lá, brincando de balanço, aquela coisa todinha, o chinelo dela cai. Namoradinho tá de boa lá, tá nem aí fora do Brasil. Meu filho de 7 anos sai do lugar que está, fala para ela, espera aí que eu vou pegar o seu chinelo para você. E dá o chinelo para ela. Aí a menina olhou assim, já viu como ela fazia? Oh, né? Não tem uns negócios assim que essas meninas fazem? Aí a menina olhou para ele assim,
Aí eu olhei e falei, meu Deus, o meu filho foi mais cavalheiro do que um cara de 15 anos. Que vergonha. E ele nem se ligou que ele fez isso, entende? Ele simplesmente entendeu que era para ser gentil com uma moça, só isso. E aí, qual é o problema? Né? O outro lá, se bobear, é amamãezado. Está acostumado a ter mulher fazendo as coisas para ele. Então ele acha que a namorada também tem que fazer. E vai achar que a noiva também tem que fazer. E vai achar que a mulher também tem que fazer. E aí quando a gente vai ver, a gente tem esse país que a gente tem. Quer ver numa boa, gente? Numa boa. Tô acabando já, pastor. Sabe, eu tava olhando outro dia um vídeo, né? Do exército chinês. Aí eu vi uns cachorros robô. Acho que era, não sei se era fuzil, era uma arma, eu não entendo de arma. Nas costas assim. Falei, Gisélia, se eles mandarem esse treco pra cá, como é que a gente se defende? Porque assim, qual é a virilidade que a gente tem no Brasil? O que é macho no Brasil? O que é homem no Brasil? Como é que a gente luta? Se os russos vierem para cá, não precisa de tecnologia não, só os russos mesmo, só os russos. Como é que a gente faz? Porque ó, russo e chinês, os caras são brabos. Se me perguntar o que é homem mesmo, são esses caras. Vai lá se meter com eles para ver. Agora aqui tá arriscado, você vai lá. Qual foi? Troglodita. É. Complicado. Imagina, minha esposa fala assim, filho, mata essa barata aí. Eu, mata você. Não, gente, eu tô morrendo de medo da barata. Mas eu tenho que defender minha esposa, pô. Mas, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou discutindo se o homem tem medo de barata. Eu estou dizendo que é o seguinte, ele tem que defender sua família. É isso que eu estou falando. E ninguém precisa saber, meu irmão, que você tem medo de barata. É só você e Deus não vai contar para ninguém. Agora, eu não garanto se você falar no pedido de oração. Deus eu sei que não vai contar. Agora, os irmãos da oração eu já não sei. Agora, em relação a isso, é complicado esse negócio. Pô, hoje eu entendi porque que tem irmão que fala assim, tenho nada a pedir, só agradecer. Hoje eu peguei a manha. Antes eu não sabia disso não, mas eu peguei a manha já. Então, nesse caso, sabe, eu gostaria que você, meu irmão, você, minha irmã, sabe, pudesse estar pensando na próxima geração. Sabe, você que é casada, honre seu marido. Sabe, trate seu marido com consideração. Esse camarada, às vezes, aquele dia daquela chuva fininha, que, poxa, todo mundo querendo ficar em casa, ele também quer, mas ele está indo. Às vezes ele está tomando um esculacho no trabalho, mas um esculacho no trabalho, aquele esculacho que assim, se ele fosse mais novo, ele tinha sentado um soco no nariz do chefe dele, sido mandado por justa causa e voltaria na boa. Mas aí ele pensa, calcula, pensa na família, pensa num monte de coisa, sim senhor, não senhor, tá quieto, engole em seco, volta para casa. Aí ele volta para casa e escuta a mulher. Pensa bem, gente. Pensa bem. Não, tenta se colocar no lugar do cara. Tenta se colocar. Ele já veio do inferno. Ele está querendo vir para o paraíso. Entende? Aí ele encontra a bruxa memeia. Não dá, pô. Não dá. Então, a mulher, ela pode ajudar o marido. Ela pode. Ela pode. Os pais podem ajudar os filhos. Vocês devem reparar que meu filho está com um corte de roqueiro aqui, né? Tem um negócio aqui assim. É porque no curso de inglês, o pátio estava molhado. Ele correndo, olhando para trás, escorregou e caiu. Aí na quina assim, tipo isso aqui, né? Que está aqui na plataforma, a cabeça dele bateu aí. Aí abriu. Aí a professora chamou, fui lá para buscar. Tá ele lá esperando, ela fazendo curativo, ele na boa. Quando eu chego e ele me vê, aí falei, ô filho, acontece. Eu sabia que estava doendo? Sabia. Eu estava sofrendo? Tava. Mas não ia adiantar eu ficar assim, meu filho, machucou. Não ia adiantar. Não ia. Filho, papai do seu tamanho também se machucou muito. Eu me machuquei mesmo.
Da idade dele, eu já tinha sentado num gato. Eu não sei se eu levei umas 30 injeções lá no Getúlio Vargas, uma coisa mais ou menos assim. Eu já tinha levado a mordida de um cachorro aqui, né, nessa região, mas dessa vez eu não fui implicar com o cachorro não, fui brincar mesmo, o cachorro me mordeu e já tinha quebrado o meu braço 2 vezes no mesmo lugar. E deslocado esse aqui, da idade dele. E o que acontece, assim, eu por exemplo, cheguei para ele e falei, filho, acontece, agora é suportar. Ah, tá doendo. Filho, vai continuar doendo. Você precisa suportar. Eu disse para ele que era frescura? Não. Eu disse para ele engole o choro? Não. Mas eu também não vou dizer para ele, né, que isso é a pior coisa do mundo, porque por enquanto ele vive de graça. Quando ele descobrir que para viver tem que pagar, tem gente aqui que ainda vive de graça, mas quem paga sabe do que eu estou falando. Você quer internet? Pagar. Quer comer pão com manteiga? Pagar. Quer refrigerante? Pagar. Ar-condicionado? Pagar. Tu quer pegar ônibus em vez de ir a pé? Pagar. Tudo paga. Entende? Por enquanto, respirar ainda não precisa. Mas se bobear, vai vir uma taxa aí, hein? Entendeu? Aí, nesse caso, assim, poxa, gente. Então, diante de uma situação dessa, sabe? A gente pode fazer alguma coisa. E aqui ele está dizendo, por isso, seja forte, seja homem. Eu estou indo embora, filho. Eu não vou poder cuidar de você. Eu não vou poder fazer mais nada por você. Pai, você não vai estar com a sua filha sempre. Você não vai estar com o seu filho sempre. Mãe, você não vai estar com o seu filho sempre. Você não vai estar com a sua filha sempre. Mulher, eu espero que você esteja com o seu marido sempre, né? Cuida dele. Então, nesse caso, assim, mas é importante a gente ter a seguinte ideia. A próxima geração tem que ser melhor. A próxima geração tem que ser... Gente, o mundo está mais difícil, irmãos. O mundo está mais difícil. O mundo está mais difícil. Eu estava falando outro dia com uma pessoa. No passado, o homem vivia na adrenalina. Por quê? Dinossauro, monstro pré-histórico, não sei o quê. Aí ele dominou tecnologia, relaxou. Só que agora não é mais dinossauro, mas são 2 caras na moto. Entendeu? Ou seja, tem que estar alerta. Não dá para ficar andando tranquilão ali, ó, no zap na rua, não dá mais, não dá. Não dá para você ficar parado de costa para a rua, entende? Você tem que estar ligado. Por quê? Você não tem mais o dragão, o dinossauro, né? Não tem mais isso. Mas tem o bicho-homem é mais perigoso, entende? Nós vivemos numa sociedade em que as leis protegem os agressores e deixam as vítimas expostas. Nós vivemos nesse país que não premia o trabalhador, que premia quem comete o crime, quem faz o mal feito. Nós vivemos num país em que um jogador de futebol vale mais do que um gari. Nós vivemos num país que as meninas não querem ser médicas, elas querem ser dançarinas. Nós vivemos num país em que as pessoas, elas querem ganhar dinheiro com a prostituição e não com o serviço. E se você reparar, conforme o irmão falou agora há pouco aqui em relação ao canal, você quer fazer uma coisa positiva? A mídia não propaga. Sabe por quê? O importante é lixo, porque quanto mais idiota as pessoas forem, melhor. Gente consciente não vai gastar muito dinheiro. Gente consciente não é arrastada. Então tem que ser mais gente idiota. Então, o que a gente puder fazer para blindar a nossa casa, para blindar a nossa família, vamos fazer, irmãos. Eu peço que vocês coloquem de pé para nós orarmos e pedirmos ao Senhor, sabe, que o Senhor esteja guardando o nosso lar, que o Senhor esteja guardando a nossa família, que o Senhor esteja guardando a nossa casa, sabe, que o Senhor esteja nos protegendo de todo o mal. E eu termino com aquele louvor antigo que todos vocês vão cantar em forma de oração. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Amém? Então vamos lá. Eu quero ser, Senhor, como um vaso do oleiro. Muda a nossa história, Deus.
Eu quero ser. Eu quero ser. E antes de orarmos, eu quero me dirigir a você que entende que algo tem que mudar. Você entende que, como homem, algo tem que mudar. Eu chamo você para vir aqui à frente para nós orarmos. Orarmos pela nossa masculinidade. Orarmos para que Deus nos ajude. Para que sejamos os valentes da nossa casa. A proteger o nosso bem mais precioso, o nosso patrimônio, que é a nossa família. A proteger a nossa integridade. Quanta coisa acontece para deixar a gente vulnerável. É no trabalho, é na faculdade, é na internet, às vezes até na igreja. Precisamos orar. Precisamos orar para que os homens cristãos sejam homens de verdade. Homens que não estão de joelhos apenas num ritual, mas estão de joelhos porque estão realmente quebrantados diante do Senhor. Homens que estão realmente quebrantados diante de Deus e querem ver a mudança acontecendo. Como tu queres, Tu és oleiro. E eu vaso. Quebra minha vida. Porque eu quero ser. Eu quero ser Senhor. Meu querido Deus, eu te agradeço por essa oportunidade e, embora a fala seja contundente, eu tenho certeza que todos aqueles que te temem, todos aqueles que te amam, sabem que eu não estou mentindo e que eu não estou exagerando. Vivemos tempos difíceis, e tempos difíceis com homens frágeis. Vivemos tempos difíceis em que temos tantas mulheres estressadas porque elas precisam fazer o papel de pai e de mãe. Elas precisam fazer o papel de esposa e de marido por causa da omissão masculina. Por causa de homens que estão longe fisicamente ou às vezes estão longe moralmente. Ah, Deus, infelizmente, às vezes até na própria igreja, homens que querem discutir, querem opinar, querem votar, mas não querem arregaçar as mangas para ajudar a igreja a avançar. Oh Deus, restaura a nossa masculinidade em Cristo Jesus. Faz de nós, ó Deus, não machões valentões, mas homens, segundo, ó Deus, a tua imagem e semelhança. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas que refletem a tua glória em nosso lar. A proteger, ó Deus, a integridade da nossa casa, da nossa família, a lutar, ó Deus, para que o Senhor traga um tempo novo para a nossa casa. Eu peço, ó Deus, que Tu nos guardes de todo mal e que o Senhor também esteja nos ajudando a tomar as melhores decisões para que isso se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Deus abençoe. Irmãos, que maravilha, né? Eu queria que a gente aplaudisse ao Senhor. Muito claro, né? Eu penso que a mensagem dessa noite foi tão clara como a água. Se você não entendeu como é que nós estamos hoje, não sei o que falar para você.
e que o pastor foi usado por Deus, eu tenho certeza, nessa noite, e nos desperta, né? Para a gente mudar essa geração. Ele estava falando ali, mas não querem andar de ônibus, não. Querem andar de Uber. Entendeu? Uber, e quando não, de táxi. Né? Quando não, de táxi, mas não pagam. Quem paga é o papai, né? Mas daqui a pouco quem vai pagar são vocês. Olha que coisa linda. Né, André? Cadê a Andressa? Daqui a pouco são elas que vão pagar. Né? Mas é uma geração que precisa dos nossos cuidados, né? É uma geração que a gente precisa abraçar. Eu fui abraçado na minha geração, né? E preciso passar o bastão para essa geração. Eu tenho certeza que a gente está aí. Daqui a pouco a banda canta no pós-lúdio e nós vamos fazer alguns anúncios rapidamente, beleza? Tem mais uma aí? A gente vai fazer o encerramento, vocês vêm para cá e tocam, tá bom? Queridos, eu quero agradecer muito a Deus pela tua presença nessa noite. É uma alegria muito grande. Eu queria que os visitantes ficassem em pé em nome de Jesus. Todos que não são da nossa igreja. Isso. Isso. A banda também quiser ficar em pé em nome de Jesus. A banda já é daqui. Não. Isso. Como é que a igreja fala para esses irmãos aí? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Amém? Então fique em pé, vamos orar encerrando. E depois, se a banda quiser vir para cá, tocar, adorar o Senhor, vai estar com a oportunidade, tá bom? Queridos, nós não esqueçam, lá atrás nós temos o quê? Eita, que maravilha! Rapidamente, amanhã, 6h30, estaremos saindo daqui para nosso ensaio geral da cantata. Horário de saída, 18h30. Vamos estar chegando junto lá com o pessoal para a gente ensaiar a cantata para o dia 22. Você precisa e deve convidar alguém para estar aqui, para cantar juntamente conosco a cantata ao nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de Natal que estaremos comemorando, dia 22 de dezembro, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de graça, de muita ralação, que você acorde cedo sem reclamar, você caia para dentro, porque Deus quer usar a tua vida para abençoar a tua família e a tua casa, tá bom? Nós vamos orar e estaremos encerrando em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite em que o Senhor ministrou a tua palavra, que o Senhor ministrou, ó Deus, os teus louvores. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos saindo daqui, ó Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo. Mas queremos lhe pedir, Senhor, que tudo que ouvimos aqui, Senhor, ó Deus, seja, ó Deus, colocado em prática na nossa vida. Que a gente venha verdadeiramente passar o bastão para os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa e ver as coisas do Senhor acontecendo na nossa casa. Toma a nossa vida, Ele nos desperta, que sejamos a geração, Pai, que fez a diferença e que passa, ó Deus, o bastão para que povos novos, para que novos jovens, ó Deus, venham assumir, ó Deus, a Tua igreja, venham continuar, ó Deus, a proclamar esse evangelho nesse mundo. Muito obrigado pela vida do pastor Roberlan, muito obrigado pela banda, ó Deus, que nos abrilhanta também nessa noite, que o Senhor derrame das suas bênçãos na vida dele. Leve-nos em paz, fica conosco, que nos dê uma semana na Tua presença. Nós oramos não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, vão em paz, enquanto a banda vai estar fazendo um solo aqui para a glória do Senhor. Não se esqueça, lá atrás nós temos a nossa cantina. Estamos reunidos aqui, queremos te encontrar, queremos ver tua face, Senhor,
nada mais nos importa. Yeshua, nosso Rei, Yeshua, somos o teu povo, te adoramos. Yeshua, nosso Rei, Yeshua, somos o teu povo, te adoramos. Estamos reunidos aqui, queremos te encontrar, queremos ver tua face, Senhor, nada mais nos importa. Yeshua, nosso Rei, Yeshua, somos o teu povo, te adoramos. Rei da glória, Yeshua, nosso Rei, Yeshua, somos o teu povo, te adoramos. Lindo noivo pura, que vem das alturas, cura o teu povo sobre toda a terra. Rei da glória, cura, que vem das alturas, cura o teu povo sobre toda a terra. Cura, que vem das alturas, cura o teu povo sobre toda a terra. Rei da glória, cura, que vem das alturas, cura o